Olá, tudo bem? Aqui é o Fabiano da Versys Tecnologia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o exemplo de diagnóstico de defeito de uma placa eletrônica utilizando o Versys. Para isso, eu vou utilizar essa pequena plaquinha, gentilmente cedida por um de nossos clientes, uma indústria do segmento químico. Eles mandaram para nós um parzinho de placas, uma boa e uma com defeito. Não deram muitas informações, só de que isso é uma interface de um dos equipamentos deles lá. Então a gente vai mostrar como que é feito o diagnóstico utilizando o Versys. Então já deixei pronto aqui o meu Versys VRS575 Ultra 3, já está ligado, conectado no computador, software aberto. As placas já estão fora do equipamento, já verifiquei que elas estão desenergizadas, estão tudo pronto para a gente começar a trabalhar. Nós vamos trabalhar como a nossa recomendação, né? Nós vamos pegar primeiro a placa boa e salvar as informações dela em um arquivo no computador, criando a placa boa virtual, para depois trabalhar com a placa com defeito. Então, vamos lá. Vou deixar minha placa com defeito reservada ali. Para memorizar uma placa, vou usar o modo memorizar, criar um novo arquivo. Então eu tenho que dar um nome para essa placa, então dei um nome para ela. Cliquei em salvar. Na próxima tela eu vou inserir as informações da placa, coisas como fabricante, modelo, part number, é tudo texto, você escreve o que você quiser. Agora eu vou inserir uma foto da placa, então já deixei uma foto pronta, né, que eu tirei antes. É só importar aqui. E pronto, meu arquivo está criado. Agora eu preciso analisar o meu circuito, identificar onde é o terra da minha placa. Para você fazer isso numa placa que você não conhece, você pode seguir as instruções que você encontra aqui no menu Ajuda, no capítulo Dicas. Tem bastante coisa legal lá com relação a isso. Então, eu identifico onde é o terra e vou marcar na foto onde é esse terra. Então, já fiz isso antes. O ponto de terra está aqui nesse conector. Eu vou conectar minha ponta de prova preta. Para eu memorizar os componentes, eu volto a minha ferramenta aqui para o modo de edição componente. Eu vou clicar e arrastar, desenhando um quadradinho, solto. E agora eu vou colocar as informações do meu componente. O básico é posição e a quantidade de pinos. Esse nosso integrado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 pinos. Ao clicar em salvar, ele já está esperando que eu memorize a curva característica do pino 1. Eu vou lá com a ponta de prova, conecto no pino 1. Clique em salvar, ele já grava e vai para o pino 2. Eu vou repetir esse procedimento pino a pino. Uma mão no teclado e uma mão na ponta de prova. Pino 15 e 16. Pronto. Componente memorizado. Eu vou repetir esse procedimento para todos os demais componentes que eu desejo memorizar. Essa placa é pequena, então é bem tranquilo de fazer, mas o que nós recomendamos é que sejam feitos todos os semicondutores, integrados, transistores, diodos e os conectores. Então, bora memorizar. Pronto, memorizamos todos os componentes que nós desejamos dessa placa, o meu arquivo de placa boa virtual já está pronto. Então agora, eu não preciso mais ter a placa boa fisicamente comigo, ela já está salva no computador. E aí, eu já posso trabalhar com a minha placa com defeito. Então voltamos aqui para a tela principal. Então recapitulando, memorizar, eu salvo as minhas placas criando a placa boa virtual.
Então isso permite você criar o seu acervo de placas boas virtuais de forma bastante tranquila. E no modo testar eu vou trabalhar nas minhas placas com defeito. Então eu vou selecionar testar, criar novo arquivo de teste, porque eu estou iniciando o reparo do zero dessa placa, então um novo reparo. Quando eu seleciono aqui, ele abre o meu explorador de arquivos, que lista todas as placas que eu tenho salvas aqui no meu computador. Eu posso procurar uma a uma, cada coluna aqui corresponde a um campo daqueles de propriedades que a gente preencheu ao criar o arquivo, mas eu vou usar o nome da placa aqui, ó. Já filtrei um ZF, está aqui a minha placa. Selecionei minha placa. Bom, agora a gente está vendo um recurso muito legal do DRS 575 Ultra 3, que é o sistema de controle de OS integrado. Eu vou guardar o histórico da minha placa em um arquivo separado, o arquivo de relatório, o arquivo de teste, que nós chamamos, mas associado ao nome do cliente e a uma ordem de serviço. Então isso facilita a minha organização do meu laboratório. Então eu vou chamar aqui meu cliente EVS e a minha ordem de serviço eu vou chamar de 456. Pronto, meu arquivo de teste está aberto. Vou conectar a minha ponta de prova preta da mesma forma que eu fiz no momento de memorizar e eu vou testar a placa. Existe uma ordem para eu testar os componentes? Não, você faz como você quiser. A ideia é que você teste todo mundo, teste a placa por completo. Né? Então, para eu testar, basta eu dar 2 cliques num componente para testar. Vou começar por esse daqui. Pino 1, a gente já está vendo uma diferença importante aqui, principalmente na área central do gráfico. Então eu posso marcar manualmente esse pino com falha aqui, clicando nesse botão. Seguir para o botão do pino seguinte, perdão. Então o teste é feito também de forma sequencial, do mesmo jeito que nós memorizamos o arquivo. Então eu vou seguir o teste pino a pino. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a segunda informação que a gente precisa ficar atento. A primeira é olhar os desenhos, compará-los, e por isso que eles estão sobrepostos na tela, para facilitar esse trabalho. Mas a ferramenta também tem um dispositivo, que é um algoritmo, que compara os dois gráficos e me dá a diferença entre eles na forma de uma porcentagem. É o nosso detetor automático de erro. Então ele apresenta o seu resultado aqui no canto da tela, do lado esquerdo, e quando ele ultrapassa o limiar de tolerância, que por default é 6%, eu posso alterar isso pino a pino lá na hora de criar o arquivo, mas 6% já é o valor padrão. Quando ele sai da zona verde e vai para a zona amarela, ele ultrapassa esse limiar de tolerância, a ferramenta interrompe o teste e dá um alerta. Eu posso repetir o teste, eu posso recusar essa sugestão, ou aceitar a falha, que tem o mesmo efeito de marcar manualmente a falha. Então vamos seguir o nosso teste. Pino 3. Opa, vou repetir o teste e escorreu a minha ponta de prova bem na hora que eu apertei o botão. Isso. Pronto, componente testado. Como nós encontramos várias diferenças, ele aparece marcado aqui na foto em vermelho, indicando que eu já testei e ele tem algum defeito. Ao terminar de testar todos os componentes da minha placa, eu terei marcado em vermelho aqueles componentes que eu encontrei alguma diferença. E agora eu parto para a próxima etapa, que é avaliar essas informações, fazer o meu diagnóstico e decidir o que eu vou trocar. No caso dessa nossa placa, nós temos 4 componentes apresentando diferenças. Então, eu vejo essa informação também aqui do lado esquerdo da tela, no primeiro nível de relatório que nós temos, que é o relatório estatístico, que serve também como legenda de cores, né?
Componentes verdes são os aprovados, os vermelhos os reprovados e os laranja não testados. Não tem nenhum não testado porque eu testei a placa por completo. Eu tenho 4 componentes reprovados. Aqui, um deles é o nosso conector. E é sempre interessante a gente avaliar, testar os conectores, porque é através dele que minha placa conversa com o mundo externo. Então ele pode me dar muita indicação de qual é o defeito da minha placa. Agora, depois de eu ter terminado o teste da minha placa, eu não preciso mais me preocupar em medir, porque eu vou usar o segundo nível de relatório da ferramenta, que é a visualização de resultados, é o meu favorito. A ferramenta gravou tudo que eu fiz e para revisar as medições de um componente, basta eu clicar com o botão direito do mouse sobre ele, ele vai apresentar na tela para mim todos os pinos do componente, tanto da placa, a curva da placa boa em vermelho, como da placa que eu testei em branco. Aqui eu quero mostrar para vocês que no conector, mesmo não tendo nada conectado nele, eu tenho uma série de curvas aqui. Por que isso acontece? Eu não tenho nada conectado do lado de fora da placa, mas esse conector está ligado a vários componentes ali no meu circuito. Então cada pino dele está ligado a um componente diferente e é por isso que eu vejo essas informações aqui. Então o que a gente está medindo no conector ali, na verdade, é o circuito conectado a ele. Isso me permite, por exemplo, identificar trilhas interrompidas de uma maneira muito simples. Aqui no nosso pino 4 do nosso conector, que é o único pino com defeito, o único pino que eu marquei com defeito, eu consigo visualizar esse gráfico errado aqui. Esse gráfico com defeito, ele aparece em outros lugares da placa. É muito pouco provável que componentes diferentes apresentem exatamente o mesmo gráfico errado. Então isso é indício de que esses pontos estão ligados. Então muitas vezes vários componentes marcados em vermelho, interligados entre si, o causador da falha é um só. Então é extremamente importante eu ficar ligado nisso. Então, avaliando esse circuito integrado, eu tenho também vários componentes, vários pinos, com um erro semelhante, Esse é um erro bastante importante, porque, como mais importantes, erros mais graves do que nas extremidades dos gráficos. Então agora, eu vou ter que decidir trocar algum componente. Então bora fazer isso daí. Componente trocado, agora eu não vou ligar essa placa ainda. Eu devo testá-la novamente e ver o que aconteceu, se eu retirei alguma falha. Então vamos lá. Vou testar novamente o componente substituído. Observem que o problema persiste. Mas aqui alguns gráficos dos outros pinos estão mais bonitos. Não tem problema. Mesmo eu trocado o componente, a falha persistindo, eu vou analisar os demais componentes e vamos trocar também. Vamos para o próximo. E o nosso reparo está concluído. O fluxo de trabalho é sempre esse. Testa a placa por completo, analisa os resultados, identifica qual reparo precisa ser realizado, componente a ser substituído, trilha a ser reparada,
e testa de novo. Porque se eu removi um componente ruim, coloquei um bom no lugar, a curva volta ao normal. Então, além de eu conseguir achar o defeito de uma placa eletrônica, sem ter seu esquema elétrico, sem conhecer o seu funcionamento, sem até mesmo ligar a placa, eu consigo saber se eu tirei o defeito. Então, eu muitas vezes preciso repetir esses ciclos algumas vezes. Como aconteceu aqui? No primeiro momento identificamos um circuito integrado com problema, repetimos o teste, identificamos mais problemas e repetimos esse ciclo algumas vezes até que todos os componentes estivessem iguais ao da placa boa. Aqui no nosso caso, nós trocamos 3 circuitos integrados, que foram aqueles que havíamos identificado inicialmente, alguns capacitores estavam com solda fria, fizemos uma limpeza geral na placa e agora a gente pode observar que os componentes estão todos com as suas curvas muito próximas da placa boa. Observe que está tudo muito próximo à placa boa, todo mundo verdinho aqui. Então eu já posso prosseguir para a próxima etapa desse reparo, que é mandar essa placa para o último teste lá na máquina, que é o teste final ligando essa placa. O interessante é que esse método de trabalho vai ser sempre aplicado da mesma forma, independente de qual seja o tipo de placa eletrônica. Eu sempre vou testar, analisar, realizar o reparo, testa de novo, repete se ainda houverem componentes com problema. Então eu vou limpando as falhas aos pouquinhos até que não reste mais nenhuma falha. Isso pode ser aplicado por uma placa de aplicação industrial como essa daqui ou para qualquer outro tipo de placa eletrônica, tornando o reparo eletrônico muito mais fácil, muito mais eficiente.